Como eu saí do zero a faturar 3.200 em 2 dias vendendo bebidas na rua. É isso que eu vou te mostrar e te provar nesse vídeo como foi possível. Então já comenta nesse vídeo, curte ele e se inscreve no canal para fortalecer o trabalho que tem aqui e para que ele alcance mais pessoas e ajude mais gente. Então bora lá. Vocês que me acompanham lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, vocês sabem que eu sempre estou postando e mostrando os meus resultados com as vendas na rua lá. E vocês também sabem que ontem foi o melhor dia de venda da minha vida e não foi à toa. E vocês sabem o porquê. Porque ontem foi aquele dia nada típico, nada comum, em que eu bati R$3.200 em faturamento. Um resultado muito bom vendendo na rua. Ou seja, eu tive um faturamento, eu vendi ontem. Eu tive um faturamento de um valor que às vezes as pessoas têm que trabalhar 2 meses para conquistar. Eu faturei em um dia, sendo esses 3.200, 2.000 e mais alguma coisa de lucro. Eu decidi fazer esse vídeo porque tem coisas que eu vou falar aqui nele que talvez te façam se emocionar, talvez mexam com você, porque eu também já passei por isso que você está passando e que muitas pessoas passam também, que é sobre o medo de você começar um negócio, o medo de você iniciar. E quando eu falo disso, eu já começo falando dessa minha última semana, uma semana muito conturbada. Por quê? Porque vocês que me seguem lá, vocês viram que na quinta-feira eu tive a minha mercadoria apreendida pela fiscalização e eu tive um prejuízo na quinta mesmo de em torno de R$1.000 de tudo aquilo que eu perdi. Bebidas, carrinho, caixa de isopor, guarda-sol. E foi o segundo prejuízo que eu tive só nesse mês de maio. E aí o que acontece é que eu lembro que assim que eu perdi a mercadoria, em nenhum momento eu pensei em parar para descansar, eu me estressei. Em nenhum momento eu agi com algo que me induza à negatividade. Não. Eu apenas pensei comigo mesmo. Claro, você sente um pouco a perda, mas eu pensei comigo mesmo. O que será que eu tenho que aprender com isso? E no momento, eu não tinha resposta ainda. E aí, o que acontece? Na quinta-feira eu perdi, eu já corri atrás de mais mercadoria, de me levantar. E na sexta-feira, eu já estava voltando a trabalhar, faturando. E aí, o que acontece é que no sábado, tem um evento que é a Virada Cultural em São Paulo, um evento que eu nunca tinha feito, que eu nunca tinha vendido. Ontem foi a primeira vez que eu estive vendendo lá. E aí, eu lembro que eu comecei o sábado por volta das 8 horas, só que eu já tinha trabalhado antes, lá no centro de São Paulo, lá na 25. Eu lembro que eu comecei no sábado, na 25, às 6 horas da manhã. Comecei o dia devendo uma adega, em torno de R$400, ou seja, eu comecei do negativo, não foi nem do zero, mas eu comecei não porque eu não tinha condições, eu tinha até o dinheiro, porém eu decidi fazer o seguinte, eu pensei comigo, eu vou fazer o seguinte, eu não vou mexer R$1 que eu tenho comigo, que eu tenho investido, R$1 que eu tenho na conta, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mercadoria e eu vou pagar ela com o dinheiro que eu vou fazer dela. E aí que entra uma chave que eu acho muito importante para todo mundo, não só para quem vende, que é a confiança. Porque se a confiança, eu não teria conseguido um carrinho sem ter preciso pagar por ele na mesma hora, eu não teria pego a mercadoria sem precisar pagar ela na mesma hora, e tudo isso. E aí eu comecei o meu sábado por volta ali, acordei às 6 horas da manhã, fui pro centro, cheguei lá às 9, comecei a trabalhar 10 horas da manhã, e aí eu terminei lá no centro às 7 horas da noite, às 6 horas da noite, e entre 6h30 e 7 horas eu já comecei a me arrumar para ir para esse evento da Virada Cultural, que é um evento que acontece em vários locais de São Paulo,
E aí, 8 horas, eu na dúvida ali se eu iria ou não, porque antes de eu ir, eu fiz uma breve visita, onde eu analisei se compensaria ir, se valeria a pena. E aí eu vi bastante vendedor lá, eu vi que a gente estava sendo barrado de trabalhar dentro do evento, que é onde tinha a maior multidão. Eu lembro que teve um bocado, vários imprevistos. Imprevistos não digo nem imprevistos, mas vários empecilhos que poderiam me travar. E aí eu cheguei na adega e eu tinha duas coisas a ser feitas. E uma dúvida. Eu iria ou não iria trabalhar? E aí o que acontece foi que eu pensei o seguinte. Eu coloquei na minha cabeça, mesmo na dúvida. Eu pensei, já perdi mercadoria essa semana. E eu vou investir um dinheiro que eu não sei nem se eu vou conseguir recuperar de forma rápida, no curto prazo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou investir. E o que eu não vender hoje, eu vendo amanhã, eu vendo depois. E aí fui recomeçando. Após a perca que eu tive na quinta-feira. E aí o que aconteceu foi que eu decidi trabalhar, inclusive levei até um moleque para trabalhar comigo, e fomos eu e mais 3 pessoas com esse moleque. Eu e mais 3 pessoas. Coloquei um carrinho para ele também. E eu cheguei lá por volta das 8h40 para 9 horas e começamos lá para cima da virada cultural. Não conseguimos ainda entrar para dentro de lá, porque tinha uma certa segurança na barreira. E aí eu fiquei num showzinho pequeno lá, vendi até um pouco lá. E eu lembro que alguns camelô, alguns vendedores conseguiram entrar. E nisso que eles conseguiram entrar, foi porque houve um tumulto lá sobre arrastão e tudo dos roubos, que teve muito roubo também. Isso foi a parte ruim do evento, mas fez parte, querendo ou não. E conseguiram entrar. A grande maioria ficou para fora, como eu. Isso eram umas 11 horas. Fiquei vendendo lá de fora, vendia um pouco ali, vendia um pouco aqui. Até que deu 4 horas, às 4 horas da manhã, eu consegui entrar para dentro do evento. Porque a líder dos fiscais não estava mais presente e os fiscais da festa, os seguranças propriamente dito, deixaram eu entrar. E aí eu entrei. O que eu vendi lá fora, em 2 horas, lá dentro, eu vendi em 20 minutos. E aí tive que reabastecer às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, 5 horas, algo próximo disso, não vou lembrar exatamente que horário que foi. Eu lembro que eu cheguei na adega e ela estava fechada ainda. Ela faltava 20 minutos para ela abrir. Ou seja, eu cheguei antes do dono da adega. Eu abri a adega, propriamente dito, porque eu liguei para ele, falei, tô vindo buscar mercadoria aqui. E aí peguei mais mercadoria, peguei mais uísque, mais cerveja, mais água, peguei mais vinho. Peguei uma porção de coisas. E aí voltei lá pra dentro. Isso era 6 horas da manhã. Lembra? Eu saí de casa às 6 horas da manhã do dia anterior. Eu já tava um dia fora de casa, sem dormir, sem almoçar, sem comer direito, sem fazer nada. E aí, voltei lá pro evento. Cheguei lá, abasteci o carrinho, vendi muito, continuei vendendo. E aí o que acontece foi o seguinte, chegando lá, eu vendi o que eu levei após alguns instantes, após algumas horas, reabasteci de novo. Eu lembro que eu abasteci meu carrinho a primeira vez na adega e depois mais 3 vezes ainda porque faltou mercadoria. E isso era por volta das 10 horas, 10h30. Eu lembro que tinha um moleque que ele também trabalha comigo, que é o Rodrigo das Frutas. Que ele iria lá pra Paulista comigo também nesse dia, só que a Paulista, ela não iria estar fechada apenas para os pedestres curtirem. Ela iria estar aberta para carro. E ele, na dúvida, falando que ia fechar, eu falei pra ele, meu amigo, vem pra cá que você vai vender. Mas vem preparado, com bebida, com maquininha de cartão, porque vai vender. E ele, na dúvida, vou ou não vou, veio. E aí eu também tive que bolar uma estratégia para conseguir entrar com ele, porque os fiscais não estavam deixando. E até que eu posso explicar essa estratégia em outro vídeo, e ela acabou dando certo, para ele entrar para dentro. E aí, para resumir, já era por volta de umas 3 horas, a maquininha já tinha descarregado, o meu lugar para carregar lá.
Eu já estava sem almoçar, sem tomar café, sem nada. Já estava há mais de um dia fora de casa. Quando no terceiro carrinho que eu tinha abastecido, eu vi aquele carrinho vazio e já estava no final do evento. E aí o que aconteceu foi que eu olhei para a maquininha e eu vi ali que eu tinha vendido mais de R$2.000. Eu olhei pro bolso, eu vi que eu tinha vendido mais de R$700 em dinheiro. Eu olhei não consegui olhar para o Pix, porque meu celular tinha descarregado, mas eu lembro que nessa hora eu chorei. Eu chorei por perceber como que a vida, às vezes ela testa a gente e ela brinca com a gente muitas vezes. Porque perceba, na quinta-feira mesmo, eu tinha perdido minha mercadoria já. Já tinha perdido o carrinho, já tinha tomado um prejuízo por volta de R$1.000. Eu poderia ter escolhido parar, ter escolhido descansar, ter escolhido esperar um pouco para voltar a trabalhar, mas não, no outro dia eu já estava com tudo novamente. Em nenhum momento na vida eu recuei. Ou seja, eu provei não só para a vida, como para mim mesmo. O quanto eu sou forte, o quanto eu sou merecedor das coisas que eu tenho. Pode perceber, vai estar até rouco, de tanto falar, de tanto gritar, por conta do som, do barulho que era imenso. E eu lembro que na hora o carrinho vazio eu já tinha vendido mais de 3.000. Eu não pensei mais nem em buscar mercadoria, porque eu já não tinha mais disposição, eu já estava extremamente cansado. Eu lembro que eu só parei no canto, olhei pro show, olhei para tudo que aconteceu ao redor, e eu pensei comigo mesmo, é a vida, é a vida. Hoje eu entendo o porquê que eu tomei um prejuízo de R$1.000 há 3 dias atrás, para hoje estar fazendo triplo. Ela queria me testar, para ver se eu realmente sou forte, se eu sou aquilo que eu falo. Porque se eu fosse fraco, eu teria esperado, eu teria desistido, teria feito outra coisa, bem descontinuado. Mas eu continuei, porque a minha fome, a minha sede era tanta que eu não pude esperar. Porque eu lembro que eu falei pra mim mesmo, eu tô voltando hoje, e eu preciso fazer uma viagem na terça, eu preciso pagar os prejuízos, eu preciso me recolocar no mercado. Então, eu tenho que fazer um valor de no mínimo R$2.500 para recompensar tudo isso. Aí eu volto para casa com R$3.000 no bolso. Eu não sei se você está entendendo a grandeza que tem por trás disso tudo. Que às vezes as coisas na vida, elas acontecem porque elas têm que acontecer. Porque eu não acredito muito em coincidência, eu acredito que existe um Deus em uma vida e ela está sobre tudo que acontece sobre nós. Sobre cada folha que cai de uma planta. Porque se eu explicar, vai dar uma história longa, talvez você não entenda. Ela chega até a me emocionar, me arrepiar, a lágrima chega até a querer correr do olho. Porque tem coisas que é inacreditável, tem coisas que somente a fé pode explicar, e nem ela explica talvez. Mas foi foda demais. Eu ter batido a meta que eu coloquei, eu ter dado a volta por cima, por ter sido o melhor dia de vendas da minha vida, na mesma semana que eu perdi mercadoria. E eu quero que você pegue tudo isso de lição, como eu estou pegando. Talvez, se eu tivesse agido como o Thiago hoje agiria, ele tivesse ter continuado. O que acontece foi que eu agi como uma pessoa mais madura. Eu olhei para frente, porque se eu olhasse para trás, se eu olhasse para as pernas, se eu olhasse para as dores, eu não teria a força que eu tive para continuar. E foi a força que eu tive para continuar que me trouxe o resultado. Cara, você não pode ser fraco em momento algum. A vida tá acontecendo pra mim, tá acontecendo pra você, tá acontecendo pra todo mundo. E você não pode se contentar com pouco. Se a vida te tirar um carrinho, coloca 2. Se a vida te quebrar um negócio, trabalha pra construir 2, 3, 4 ou mais. Mas não para. Porque eu sou a prova viva da superação. E eu posso bater no peito e falar isso com propriedade. Porque só eu sei o que eu passei. Só quem tá ao redor sabe que a gente passa, como que é o dia a dia. Para a gente chegar, alguns 2, 3 dias depois, esfregar resultado da cara.
É isso que eu acho mais foda. A vida, ela surpreende muito. Por isso você não pode desistir.